Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Aqui é seu irmão João Rodrigues, ministro do Evangelho da Graça, mais uma vez, juntos para crescermos em graça e conhecimento, trazendo uma mensagem da parte de Cristo e o Cristo ressuscitado, tá bom? Então, desde já, quero pedir a meus amados irmãos que, se você sentir no coração, se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho para receber novas mensagens que o YouTube com certeza estará enviando para você. Dá o seu like, seu comentário, se sinta à vontade, tá bom? Então hoje eu estarei trazendo um assunto muito bom sobre a alma, né? A alma antes da queda de Adão e a alma após a queda, né? Quem é aquela alma? Vamos saber se a alma ela é de fato mortal, é imortal. Enfim, vamos abordar diversos pontos dentro das escrituras sagradas. Sabemos que tem diversas histórias, linhas de pensamento em relação à alma, né? Sobre a questão alma. Então, desde já que gostaria que você assistisse essa mensagem até o final para você tomar suas conclusões. Não estou aqui querendo ser o dono da razão, que estou com a verdade. Estarei mostrando textos bíblicos nas escrituras, mesmo sabendo que a Bíblia João Ferreira de Almeida ela não é confiável. Sabemos que diversos significados das palavras da Bíblia João Ferreira de Almeida foram mudados, inclusive a própria palavra alma. No original é nefesh, no hebraico, não tem nada a ver com a palavra alma, mas dentro desse significado a gente vamos examinar a fundo, com cautela, com cuidado e trazer o entendimento melhor possível para os meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Então, desde já, assista toda a mensagem, anota o capítulo, o versículo, examine as escrituras, os textos que vão ser colocados aqui, faça uma análise daquilo que vai ser dito aqui, tá bom? Não tome isso aqui como verdade ou como inverdade. Faça uma análise e tome as suas próprias conclusões em relação a essa questão, tá bom? Então vamos para o dicionário sobre o que é o significado da alma, e dentro desse significado eu vou abordar duas linhas de raciocínio. Tem outras linhas de raciocínio, mas para que o vídeo não fique muito longo, essa mensagem não fique muito longa, eu estarei falando só sobre duas linhas de raciocínio. Claro que tem outras linhas em relação ao assunto alma, tá bom? Então, alma, vamos lá. O que é a alma? A parte não material e imortal do ser humano. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Já a gente vai estar lendo essa passagem, tá bom? E na continuação diz assim, o que é o significado da alma, né? Como eu expliquei agora há pouco. Na continuação vai falar assim, sede da consciência própria da razão, dos sentimentos e das emoções. Aí, olha o que vai estar falando na continuação sobre os segmentos. Vou estar falando aqui sobre dois segmentos. Um dos segmentos é assim, diz assim, os dicotomitas entendem que o ser humano é corpo e alma, sendo o espírito sinônimo de alma. Essa é a crença dos dicotomitas. Tá? A outra linha de raciocínio que vai ser abordada nessa mensagem vai estar dizendo assim, a outra linha de raciocínio. Os tritocomitas acreditam que o ser humano é corpo, alma e espírito. Essa é a outra doutrina que quem acredita dessa forma são os tritocomitas, que acredita que o ser humano, o ser humano é corpo, alma e espírito, ou seja, alma vivente, que quer dizer ser vivo, tá bom? Então, dentro desses dois conceitos, dessas duas linhas de raciocínio, eu vou abordar a segunda questão sobre o que é alma antes da queda de Adão, né? Que por sua vez, alma vivente quer dizer ser vivo, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, agora nós vamos para dentro do conceito bíblico para examinar as escrituras. Sabemos que essa Bíblia ela não é confiável totalmente em relação a esse assunto, mas vamos tentar passar o melhor possível, a melhor forma possível, para que assim a gente tenha um entendimento melhor. Então, em Gênesis capítulo 2, convido a você a abrir a Bíblia e examinar comigo as escrituras para entender a palavra do Criador. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Vamos ver o que está escrito
na palavra do Criador. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos lá, se entender esse texto. Antes de explicar o Gênesis capítulo 2 e versículo 7, eu preciso fazer um lembrete de Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26. E eu vou falar com calma, com bastante paciência, para entender o que nós vamos estar examinando hoje, nesse exato momento. Então, em Gênesis capítulo de número 2 e versículo 7, fala da formação adâmica, fala da formação da matéria, fala da matéria do corpo. Já em Gênesis capítulo 1 e versículo 26, fala da criação do espírito do homem e da mulher. Então, a palavra criar não é o mesmo que formar. A palavra criar, a palavra criar, o espírito é criar do nada. O Criador criou os espíritos do homem e da mulher. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, vai falar da formação do homem. Agora vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e versículo 27, vai dizer assim. Eu vou ler o 26 e ler o 27 para nós entender de Gênesis 1. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem. Preste atenção que façamos o homem está no plural. Até isso nós precisamos prestar atenção. Tá? Quem está ali fazendo o homem? É só um ser? Então vamos entender, vamos com calma. Mas hoje não é esse assunto ser abordado. O assunto ser abordado aqui é sobre a alma antes da queda e depois da queda, e é o psique da alma. Porque o psique da alma não é o mesmo que alma. A gente vai só entender no decorrer da mensagem. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O versículo 27 é que vai clarear o nosso entendimento. Vai dizer assim: E criou Deus. A palavra aqui está criou, não está formar. Então aqui Deus está criando o espírito do homem. Ele está criando o espírito do homem e da mulher. Então em espírito é a imagem, a semelhança do Criador. Em espírito é a imagem, a semelhança do Criador. Vai entendendo o significado do que é criar e o que é formar. Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu estou falando do criar. O criar o espírito. A formação adâmica, que é a matéria, vem em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é depois que eu estarei explicando. Para depois explicar o que de fato é a alma do ser humano e se ela permanece ou se não permanece, se é eterna ou não. Vamos entender essa questão. Então, Gênesis 1, 27 fala: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Aqui ele está criando o homem e a mulher. De que forma? Ele está criando o espírito do homem e da mulher. Por isso que aqui é a imagem, a semelhança do Criador. Porque o Criador, ele é espírito. O Criador, ele não tem sexo. O espírito não tem sexo. Por isso que aqui ele criou. Ele criou o espírito primeiro. Olha só. Ele criou o espírito primeiro. Então é por isso que os verdadeiros adoradores têm de adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse corpo aqui do espírito, tanto do homem como da mulher, veria a formação lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí a gente vai começar a entender, para depois vir aonde que vai aparecer a alma. Então o primeiro ponto, foram criados aqui
o espírito do homem e da mulher, que é esse espírito que foram criados antes da fundação do mundo. Ok? Até então, você já entendeu, né? Agora, em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, vai falar da formação, da matéria, que foi do pó da terra. Vamos lá. E diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Presta atenção. Espírito se cria, a matéria se forma. Agora eu pergunto para você, e a alma? A alma, ela foi criada? A alma, ela foi formada? Da onde aparece a alma? Nós sabemos que o espírito foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O espírito foi criado. Sabemos que a matéria, o corpo, ele foi formado, como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, e a alma? Eu faço a pergunta, a alma? Que aqui alma significa fôlego de vida, ser vivo, ser vivente. Aquele boneco, aquela formação da matéria, só passou a ser um ser vivo depois que o Criador sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem, olha que eu vou ler o texto novamente para você entender. Presta atenção. E formou o Senhor Deus o homem. Formou o quê? A matéria, o corpo, certo? Presta atenção. Formou o corpo, né? Aí vai dizer assim, do pó da terra. Aí ele formou o corpo do espírito do homem do pó da terra. Aí ele vai dizer assim, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o homem passou a ser o quê? Um ser vivo, uma alma vivente. Então da onde é que veio a alma vivente? Da onde que veio? Do sopro da boca do Criador. Do sopro. E da boca do Criador sai o quê? Sai o verbo, sai a palavra. Através da palavra, ele projetou todas as coisas. Então, quando ele sopra nas narinas do homem, o homem foi formado uma alma vivente. Que quer dizer, né, o significado aqui no dicionário a qual eu li. E aqui está dizendo aqui, o que é alma? Vamos lá. Alma, a parte não material e imortal do ser humano. Agora nós vamos para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E versículo 28. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 28. E aqui a gente vai ler alguns versículos bíblicos para poder chegar a esse entendimento. Volto a dizer aos meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo essa mensagem. Não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade, mas eu estou mostrando com clareza o que está nas Escrituras. Olha o que Jesus de Nazaré fala para os seus discípulos naquela época, há mais de 2000 anos atrás, quando ele dá a missão dos 12 apóstolos. Aí ele cita um versículo importante em Mateus capítulo 10, versículo 28. E ele vai dizer assim: e não tema os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Dá de se entender que há corpo e há alma. É tanto que ele vai dizer, não temas, não tenha medos com aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Leia o texto comigo na sua Bíblia, aí na sua casa, para ver se está falando essas verdades. Na continuação, ele vai dizer assim, temais antes aquele que pode
fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa palavra inferno aqui é Geena, que significa sepultura. Então, Jesus de Nazaré está dizendo para os discípulos, para eles não ter medo daqueles que matam o corpo, mas não temai-vos com aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temai-vos antes com aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma na sepultura. Em outras traduções, que sepultura aqui, eu já estou mostrando o significado da palavra inferno já como sepultura, que é o original. Tá bom? Então preste muito bem atenção. Quem pode matar o corpo? O homem pode matar o corpo? Pode. Segundo a narrativa, a fala de Jesus de Nazaré, o homem, ele pode sim matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Então, se ele não pode matar a alma, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28, quem pode matar a alma além de Jesus de Nazaré? Quem poderia matar a alma? Porque Jesus de Nazaré, quando ele fala, temai-vos ante aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma na sepultura ou no inferno, tá entendendo? Então, o que ele está dizendo? Que só o Criador, ele tem tanto poder, tanto para matar o corpo, como para matar a alma e perecer. Então, vamos lá. Se Jesus de Nazaré está dizendo que o homem não tem poder para matar a alma, só no máximo que o homem tem poder para matar é o corpo, logo se entende que eu acredito que o que Cristo está falando, eu acredito na palavra dele, eu não acredito em filosofias de homem, ideias de homem. O problema é que muitas das vezes, quando a gente olha para dentro das Escrituras, e nas Escrituras, para quem não sabe, principalmente no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, tem muitas passagens bíblicas que falam do termo alma. E muitas das vezes a palavra alma nas Escrituras está se referindo a vidas, está se referindo a pessoas, está se referindo ao coração. Tem vários significados, mas o significado que eu estou abordando hoje, nesse exato momento, nessa mensagem, é sobre o ser vivo. Que o Criador cria o espírito, faz a formação do homem, do corpo, e automaticamente ele sopra nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente, o fôlego de vida, né? Aí vem a questão e a pergunta. E antes de fazer essa pergunta, eu preciso ir com você para a passagem de Salmos 26, versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito. E eu sou obrigado a correr em algumas passagens bíblicas do Antigo Pacto, até porque para se falar de alma, há uma necessidade de nós corrermos nas Escrituras na Antiga Aliança. Aí muitas das vezes tem irmão, tem irmã que assiste as mensagens da gente e diz assim, mas esse irmão está pregando no Antigo Testamento, ele não é da graça. Sim, meu irmão, eu prego a graça de Cristo Jesus. Eu acredito na revelação do Evangelho, do Cristo ressuscitado, a qual o apóstolo Paulo recebe do Cristo ao terceiro céu. Mas para falar-se desse termo chamado alma, que está lá em Gênesis, há uma necessidade de nós corrermos em alguns livros do Antigo Pacto para entender. Eu não pego isso aqui para aplicar na minha vida como base de doutrina. Isso aqui eu estou falando como história. Eu estou só mostrando os relatos que de fato estão nas Escrituras sobre esse termo chamado alma. E dentro desse contexto eu vou explicar o que é alma e o que é o psique da alma, que muitas das vezes as pessoas confundem e por isso que há essa confusão tremenda. Então, em Salmos 26, vamos lá? Salmos, o número 26, versículo de número, vamos lá, versículo de número 9, da palavra do Criador. Então aconselho você a examinar junto comigo as Escrituras para crescermos em graça e em conhecimento. Vamos lá, olha o que diz assim, Salmo 26, versículo 9. Não apanheis a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Aí vem a pergunta aqui.
O salmista está falando aqui de dois sinônimos, de dois sentidos. Algumas pessoas confundem vida com alma. Então, o que fez o homem ter a vida foi o fato dele soprar, do Criador soprar nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Então, isso é sinônimo. Tanto vida como a alma são sinônimos, têm o mesmo significado. Só que o significado que vai ser abordado hoje aqui é sobre a alma do homem antes da queda. Que a alma do homem antes da queda, ela é ser vivente. Então é por isso que eu vou para Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, ler mais uma vez para você entender o que está dizendo aqui. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: formou-se o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Aqui está antes da queda. A gente ainda vai chegar lá. Tá? A gente ainda vai chegar lá. Calma, vamos com calma. Na continuação, eu vou ler em Salmo 25. Salmo 25. Vamos lá, Salmo 25. Versículo de número 50. Salmo 25, 23, versículo 3. Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui o Salmo 23, versículo de número 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é que aqui o salmista está falando aqui nessa linguagem aqui? Refrigera-se a minha alma. Ele está falando, refrigera-se a minha vida. Aqui está dando um sentido de vida e não da alma como ser, como essência. É sinônimo. Vamos lá. Mais outra referência, depois que a gente vai começar a correr para o sentido da alma ser vivo. Tá? Vida é uma coisa e ser vivo é outra. É sinônimo? Claro que é sinônimo. Por isso que a gente precisa ficar atento para não misturar as coisas. O Salmo 56 diz assim. O Salmo 56, olha o que vai dizer sobre a questão da alma. Salmo 56, versículo 13 diz assim. É isso. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Aqui também o significado aqui de alma aqui, livrar-te-se a minha vida. É isso que o escritor está querendo dizer. Então estou mostrando vários textos, mostrando aqui o significado. Aqui nessas colocações está falando de vida, tá? E não está falando do ser. Que depois eu vou explicar para você a diferença entre o ser e entre a vida. Então o escritor aqui está falando sobre a vida e não é sobre o ser. Mas como João Ferreira de Almeida trocou o significado das palavras para confundir as pessoas, tá esse problemão aí. Então vamos lá. Agora nós vamos para Mateus capítulo 14. Agora que a gente vai começar a entender essa mensagem que está sendo ministrada nesse exato momento. Vamos lá. É Mateus? Perdão, é Marcos. Perdão, meus amados irmãos, é Marcos. Vamos lá, Marcos, capítulo 14. Vamos lá. Caçar aqui nas escrituras. Enquanto isso, eu acredito que meus amados irmãos estão acompanhando. Marcos, capítulo 14. Versículo 34 diz assim, a palavra do Criador. Olha o que está dizendo, 34. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Agora vamos lá. Agora a gente vai começar a entender as escrituras sagradas. Aqui no Getsema, no jardim do Getsema, Jesus de Nazaré,
aquele mesmo que disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, para que os discípulos não temassem-vos com aqueles que podiam matar o corpo e não podiam matar a alma. Agora aqui, ele vai dar um relato de tristeza que a alma dele está pronta para ser morta. Olha o que está dizendo. Eu vou ler novamente Marcos capítulo 14 e versículo 34. Eu vou ler novamente para você entender o versículo. Está dizendo assim. Olha o que ele está dizendo. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quem está falando isso aqui? Jesus. Ele está falando alguns momentos antes da crucificação. Que a alma dele está completamente triste. Então, Jesus de Nazaré, ele tinha alma. Pelo incrível que pareça, Jesus de Nazaré tinha alma. Você está entendendo? Como o próprio Deus também, o próprio Criador também tem alma. E nós sabemos que Cristo Jesus, ele é o próprio Senhor. Ele é o próprio Criador no Verbo. Na imagem do Deus invisível, ele é o próprio Criador. E nós sabemos disso que o apóstolo Paulo pronunciou isso muito bem. O versículo 35 diz assim: E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. O 36 diz assim: E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. 37. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Né? Aí na continuação do texto, ele vai dizer lá no 38. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí vem a pergunta para os meus amados irmãos, para as minhas amadas irmãs que estão assistindo esta mensagem. Quem está pronto aqui? Quem é que está pronto nessa questão aqui? É o espírito ou é a carne? Segundo o relato bíblico em Marcos capítulo 14, versículo 38, que o Espírito está pronto, sempre esteve pronto. O Espírito de Gênesis que foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, sempre esteve pronto. Mas a carne está fraca. Cristo Jesus está revelando a graça maravilhosa aqui. Então o que eu quero perguntar para os meus amados irmãos, quando Jesus de Nazaré, ele foi ao sepulcro, quando ele foi sepultado, depois que ele é crucificado, que ele morre, que ele foi sepultado. Eu pergunto para os meus amados irmãos, quem foi sepultado ali? Foi o corpo de Jesus? Foi a carne de Jesus com a alma de Jesus? Ou foi o Espírito de Jesus? Respondam por gentileza. Será que dá para nós entender que quando Jesus de Nazaré ele está sendo crucificado no madeiro, quando ele dá as suas últimas palavras, as suas últimas considerações, ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então o Espírito de Jesus não morreu, o Espírito de Jesus não foi ao túmulo, o Espírito de Jesus não foi à sepultura, ele não desceu às câmaras da morte, o Espírito de Jesus voltou para o Criador. Quem foi para lá? Quem foi para lá? Foi a carne de Jesus, o corpo de Jesus com a alma dele. Pelo incrível que pareça, com a alma dele. Foi isso que foi para lá. É por isso que em Marcos capítulo de número 14, versículo 34, ele disse assim: E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ele sabia que a alma dele ia morrer. Ele sabia que o corpo dele ia perecer ali, ia perecer no sentido de morrer. E o espírito volta para Deus. O Criador trabalha com eleição no espírito, mas na alma ele dá a vida eterna.
Quando as Escrituras relatam que Jesus veio para dar a vida eterna para os judeus, ele está falando na alma. Ele está falando no ser vivo. Ele não está falando no corpo, porque é bem claro que a carne e o sangue não herda o reino de Deus. Nós sabemos dessa questão. O Espírito foi eleito antes da fundação do mundo. Teve uma eleição. E sabe como eu entendo essa eleição? Essa eleição dos Espíritos eleitos que foram antes da fundação do mundo? É que o próprio Criador, assim como ele criou, em Gênesis capítulo de número 1 e versículo 27, ele criou os Espíritos eleitos, ele também criou os Espíritos dos filhos da perdição também. E o próprio Criador, no seu próprio propósito, no seu próprio poder, ele elege os eleitos, os Espíritos eleitos. E quando é interessante que essa eleição ele fez antes da fundação do mundo, antes de tudo. E quando chega em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele faz a formação da matéria adâmica. É por isso que eu sempre digo nas minhas mensagens, eu tenho certeza e convicção que de fato essa carne, essa matéria aqui, esse invólucro aqui, esse corpo humano aqui, vai voltar para o pó porque é do pó. É para o pó que vai voltar. Eu não discuto isso com ninguém porque eu sei que a carne há de voltar para o pó. Agora eu pergunto para os meus amados irmãos, em que parte da Bíblia a alma vai voltar para o pó? A alma veio do pó? Ela não veio do pó. A alma, ela veio da boca de Deus, ela veio como sopro de vida. E eu vou voltar novamente lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, para ver se você consegue entender o que eu estou mostrando para você. Veja que a alma, ela não foi nem criada e nem foi formada. A alma, ela não foi nem criada e nem formada. O Espírito foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Entende? Em Gênesis capítulo 2 e versículo 7 foi feito a formação adâmica. E a alma, ela foi criada? E a alma, ela foi formada? Não. Ela veio como sopro da boca do Criador. Em outras palavras, para você entender melhor, ela veio como verbo. O que é o verbo? É a palavra, ou seja, o próprio verbo, o próprio Cristo é que dá o fôlego de vida. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. É isso que nós precisamos entender, que a alma não foi formada do pó da terra. Se ela não foi formada do pó da terra, ela não pode voltar para lá porque ela não veio de lá. A alma não foi criada, porque quem foi criado foi o Espírito. E os Espíritos já foram eleitos antes da fundação do mundo. E quando eu digo que os Espíritos que foram eleitos antes da fundação do mundo, eu estou falando dos Espíritos dos eleitos. É isso que eu quero que alguns irmãos muitas das vezes não entendem. Eu estou falando com calma, com clareza, para que nós possamos chegar ao bom senso. Então olha o que está dizendo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele está dizendo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou o sopro. Olha da onde que vem a alma. Ela não vem da terra e nem vem da criação. Ela vem do sopro da boca do Criador. Soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Deu para entender da onde que veio a alma? Essa alma que está antes da queda, o ser vivo, o fôlego de vida, veio da boca do Criador em sopro. Soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Até então, não tinha tocado ainda na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer saber quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vai no meu canal no YouTube que está essa mensagem lá, explicando quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu pergunto para você, em Gênesis, quem é a árvore da vida? Não é Cristo Jesus? E se o homem tocasse na árvore da vida, ele não passaria a ter a vida eterna para sempre? Então não era ainda o momento. Tudo é um propósito. Então você está entendendo que a alma, ela não veio nem do pó e nem foi criada pelo Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Porque lá é criado o Espírito. E em Gênesis capítulo 2,
versículo 27, é formada a matéria adâmica do pó da terra. Então o corpo sim há de voltar para o pó da terra. Agora a alma não veio da terra. A alma veio da boca do Criador. E o Criador não é formado do pó da terra. O Criador é espírito. Então ele soprou nas narinas do homem. E o homem passou. Ou melhor dizendo, o homem foi feito alma vivente. A alma vivente vem da boca do Criador para as narinas do homem. Ou seja, o fôlego de vida. É por isso que Jesus de Nazaré, ele não veio dar vida eterna para espírito, porque espírito foram eleitos antes da fundação do mundo. Espírito não morreram. Quando a Bíblia fala que os espíritos foram mortos quando Adão peca, é uma figura de linguagem, é uma forma de expressão. Ou seja, na verdade, o Criador deixou de se comunicar com o homem, se apartou do homem, se distanciou do homem por causa do pecado. É por isso que depois o apóstolo Paulo, falando nas suas cartas, ele diz que Deus reconcilia-se com o homem, reconcilia-se com o Espírito de novo, que lá está falando sobre o ministério da reconciliação. Então o Espírito dos eleitos não morre. Ficaram separados por um período de tempo. Por isso que Jesus de Nazaré, quando ele vai no madeiro, presta atenção, isso é para o judeu, não é para nós. Nós já nascemos numa época perfeita, tudo completo. Então, quando Jesus vai no madeiro, pelo incrível que pareça, ele vai no madeiro, que ele é morto, desce para a sepultura a matéria dele, que é o corpo, e desce a alma também. O Espírito, a Bíblia diz bem claro, que quando ele dá as suas últimas palavras, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Logo, o Espírito de Jesus volta para o Criador. Significa que ele não foi para a sepultura, ele não foi para o Sheol, ele não foi. E lá claramente diz, o apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, lá nas suas cartas ele vai falar que quando o Criador, ou melhor dizendo, quando Jesus, ele vai para a sepultura, quando a sua matéria vai para a sepultura, a sua alma vai para a sepultura, tá entendendo? Ele prega para os espíritos que estavam cativos da época daquele naufrágio do dilúvio. Aí vem a pergunta: como é que a alma de Jesus e o corpo de Jesus vai pregar para aqueles espíritos se eles estão mortos, se de fato morreu? Porque como é que vai haver ressurreição se não haverá morte? Então teve de haver a morte no corpo de Jesus, na alma de Jesus, para que ele ressuscitasse. Então quem foi pregar lá naquele episódio, para aqueles espíritos, que eram espírito dos filhos da perdição? Quem foi pregar lá? O Espírito do Criador, o próprio Espírito de Jesus que voltou para o Pai. É ele que prega, porque só prega para os espíritos lá aquele que está vivo. Quem foi? O Espírito de Cristo foi lá e pregou para aqueles espíritos que estavam cativos. Por quê? Porque eles foram condenados, porque eram rebeldes, porque eram pessoas que não queriam se alinhar na graça do Cristo, ou melhor, na graça, nos mandamentos do Criador. E lá é bem claro o histórico do que diz lá o relato, que 8 almas ali foram salvas. Aquelas almas que foram salvas lá, está no sentido do que é ser? Claro que não. Foram salvas de quê? Do naufrágio, do dilúvio, daquele episódio. E quem foi as almas que foram salvas ali? As 8 almas. Noé e toda a sua família, que eram os eleitos. E quem foi que pereceram naquele dilúvio? Os espíritos dos predestinados à perdição. Então Cristo, o Espírito de Cristo foi pregar para eles. E não teve necessidade de pregar para as 8 almas que foram salvas, porque eram eleitos antes da fundação do mundo. E quando eu falo eleito, estou falando no sentido espiritual. Eu não estou falando aqui de uma forma física, porque nós sabemos muito bem que depois, com o tempo, Noé morre. Materialmente morre. Por quê? Porque ele tinha uma matéria e essa matéria de fato volta para o pó, como diz as Escrituras. Então, quando Jesus ressuscita, né, ao terceiro dia, quem é que ressuscita ali? É o Espírito de Jesus? Não. É a alma de Jesus com o corpo, meu irmão.
Então vamos lá, nas escrituras, continuar aqui. Agora vamos para o Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá, para ver quem foi de fato para a sepultura, né? Vamos lá. Aqui é forte, meu irmão. Aqui é alimento sólido. Está na hora de nós avançarmos, crescermos em graça e em conhecimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27 e 31. Diz assim a palavra do Criador. Acompanhe junto comigo aqui o que está escrito aqui no Atos dos Apóstolos. Diz assim: pois não deixarás a minha alma. Que alma é essa aqui? A alma de Jesus. Você está entendendo? Olha o que está dizendo o texto. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, veja o pecado. O corpo de Jesus não conheceu o pecado, mesmo sendo tentado em tudo. Ele não pecou, ele não transgrediu, pelo incrível que pareça. Então a alma, aqui não está falando do espírito dele. Eu estou provando para você, quem foi para a sepultura, ali foi só a alma e o corpo de Jesus. O espírito não foi. Quem ressuscitou no terceiro dia foi a alma de Jesus e o corpo de Jesus. Eu estou provando para você, segundo a palavra do Criador, que a alma, ela é eterna. A alma dos eleitos é eterna. Vou continuar dizendo para você. Calma que no final da mensagem eu vou explicar para você o que é a alma do ser vivo, né? A alma e o que é o psique da alma. Calma que eu vou explicar para você. Primeiro eu preciso mostrar para você aqui que quem ressuscitou aqui no terceiro dia? Foi o Espírito de Jesus? Claro que não. Não morreu. O Espírito dele não morreu, voltou para o Pai. Quem morreu aqui? Morreu a alma e o corpo de Jesus. Mas pelo incrível que pareça, se eu ler o texto novamente, você vai entender. Olha o que está dizendo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, não deixarás a minha alma na sepultura. Ou seja, ia ressuscitar o terceiro dia a alma de Jesus. E na continuação diz assim: e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, nem permitirás que o meu corpo prove do pecado, da corrupção, que seja totalmente destruído lá naquele túmulo, lá naquela sepultura. O versículo 28 diz assim: fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encheste de júbilo. 29. Homens e irmãos que sejam de mim lícito, dizei vós livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para que o sentasse sobre o seu trono. Jesus é ressuscitado ao terceiro dia. O que é ressuscitado ao terceiro dia? A alma de Jesus com o corpo de Jesus. É tanto que depois ele manda Tomé tocar nas suas mãos, né, nos seus pés, na sua costela, para ver se de fato era real, né? Então, meu irmão, agora vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número... 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, da palavra do Criador. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 45. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre os dois Adão, o espiritual e o terreno. Presta atenção. Assim está também escrito:
O primeiro homem, Adão, foi. Não é, ele foi. O verbo está dizendo foi. Está no passado, não está no presente e nem no futuro. Presta atenção na leitura. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito. Ele foi feito. Ele foi feito o quê? Alma vivente. Lembra que eu disse que o homem foi feito alma vivente? Aí vai dizer assim, o último Adão, espírito vivificante. Olha a diferença do que é o Adão vivificante e o vivente. Presta atenção. Aqui nesse que eu vou falar para você. O novo pacto, a nova aliança, tudo tem de ser espiritual. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter problema. Então, quando a Bíblia fala aqui que o primeiro Adão, ou melhor dizendo, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão espiritual, ou melhor dizendo, espírito vivificante, é porque o Espírito de Cristo vivificante vivificou-se. Você está entendendo a colocação que eu estou falando aqui? Então, o Adão, que foi feito alma vivente, a matéria adâmica, ela há de voltar para o pó, porque é do pó e porque é Adão terreno. Só que o outro é espiritual, é espírito vivificante. Ele não foi feito do pó da terra, é espírito vivificante. Quando a Bíblia fala aqui que o primeiro Adão foi feito alma vivente, né? Por quê? Porque o versículo 46 vai dizer assim, mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Aí 47 fala, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quem é aqui que está falando que é terreno? A matéria adâmica. Não é o fôlego de vida. Porque o que voltou para a terra foi o que foi feito alma vivente. E não fôlego. Você está entendendo? Eu vou ler o versículo de novo para você entender. 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, o feito, a formação, voltou para o pó. Só que o sopro não, porque o sopro é que é a alma. Eu acho que você está entendendo, né? Então, na continuação do texto aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, vamos ver o que está escrito para encerrar essa mensagem que já está chegando ao final. Gênesis capítulo número 3, olha o que está dizendo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 22. Olha o que está dizendo aqui. Presta atenção. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual foram tomada. Então presta atenção. Quando foi que Adão passou a ser conhecedor do bem e do mal? Quando foi que Adão passou a conhecer, passou a ser igual a Deus? Em que sentido que Adão passou a ser igual a Deus? No relato de conhecer o bem e o mal. É nesse sentido. E quando aconteceu isso aí? É quando o Criador disse para ele comer de todas as árvores que havia no jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer e nem tocar. Porque no dia que comesse e tocar, certamente ele morreria. E esse morrer aqui, o que acontece? Morreu quem aqui?
o espírito do Criador se aparta, se afasta de Adão. E aí, a partir daí, ele vai seguir a sua trajetória na terra. Interessante que antes da queda, o Adão, ele não conhecia nem o bem e nem o mal. Pelo incrível que pareça, ele só passa a ser conhecedor do bem e do mal depois da queda. Vamos com calma? Ler com clareza mais para você entender? Olha o que está dizendo em Gênesis capítulo 2, e versículos 15, 16 e 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: De toda árvore do jardim comereis, ou comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Então, no dia que comia, certamente ia morrer, porque estaria tocando no bem e no mal, né? Tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que diz o capítulo 3, versículo de número 5, diz assim. Olha o que diz. Porque Deus sabe que no dia que dela comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Em que sentido seria como Deus? Aí está dizendo assim, sabendo o bem e o mal. Então, Adão, antes de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia nem o bem e nem o mal. Como é que ele passa a ser igual a Deus, como Deus? Como é que acontece isso? Quando ele toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos deles abriu e passou a ser conhecedor do bem e do mal. Você está entendendo o que é o mistério aqui? Então, o que acontece? Automaticamente recebe a punição do Criador. Então, agora é que eu vou explicar para você o que é a alma, né? A alma, que é o fôlego de vida, o sopro. Quem voltou para o pó? O terreno é a matéria, é a formação, voltou para o pó, mas o sopro continua sendo a alma, que é a essência, que é o ser. É por isso que diz assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. O sopro do fôlego de vida, que é a essência da alma, voltou para Deus. Volta para Deus. Foi isso que o Criador, Cristo Jesus, veio ressuscitar todos aqueles que estavam mortos. Todos. Ele ressuscitou a alma dos eleitos. E para fechar, meu irmão, agora eu vou explicar para você o que é o psique. A palavra, presta atenção, a palavra alma no hebraico significa nefesh. Não sei bem pronunciar o hebraico, mas está valendo, que vale a intenção. E no grego, o significado da palavra alma é psique. Elas se aproximam, mas pelo incrível que pareça, os gregos não acreditavam da forma de como os hebreus acreditam. Então vamos lá. O que é o psique? São as emoções, são a razão, o emocionalismo, né? É isso que é, como está dizendo aqui, né? São sede da consciência própria, da razão, do sentimento e das emoções. Isso é o psique da alma. Aí agora vem a pergunta para finalizar. A alma, que é o fôlego de vida, ela, com o tempo, ela vai se desenvolvendo o psique. E o que é o psique da alma, João Rodrigues? É a razão, é as emoções, são as atitudes, tanto positivas como negativas. Quer um exemplo? Todo animal, ele tem alma, mas ele não tem o psique, ele não desenvolve o seu psique. Vou dar um exemplo aqui do meu animal de estimação que eu crio. Eu tenho uma cadela aqui que eu crio. Ela sabe que eu cuido dela, porém ela não sabe a minha idade, ela não sabe o meu nome, não sabe
o que eu deixo de fazer ou não no dia a dia. Por quê? Porque ela não desenvolve o seu psique, ela não pensa como nós pensamos, porque nós, seres humanos, pensamos de uma forma racional. O animal, ele é irracional, mas ele tem alma, que é o fôlego de vida? Tem, mas porém não tem o seu psique, porque o psique é que faz com que você entenda quem você é, faz com que você tenha um culto racional, faça com que você entenda as coisas. Quer outro exemplo? Uma criança de 1 ano de idade, ela tem alma? Claro que tem alma. O fôlego de vida, o sopro. Ela tem espírito? Tem. Mas o psique dela já foi desenvolvido? Não. Uma criança de 1 ano de idade, ela só chora. Uma criança de 1 ano de idade, ela não pensa ainda, ela não sabe o que é o bem e o que é o mal. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Então, é o psique da alma, que são as emoções, as razões, as lembranças boas e as lembranças ruins. Esse psique, de fato, quando a matéria adâmica, quando esse corpo adâmico voltar para o pó, as nossas emoções, o nosso psique da alma, sim, de fato, vai perecer, vai voltar para o pó, para a terra, que são as lembranças, tanto boas como ruins, as razões, etc. Mas o fôlego de vida, o sopro que saiu da boca do Criador, que é a alma, isso volta para o Criador. Outra coisa aqui para finalizar esta mensagem. O espírito, a alma e o corpo dos eleitos permanece para sempre. E quando eu falo o corpo dos eleitos, eu não estou falando dessa matéria aqui não. Eu não estou falando dessa carne aqui não. Eu estou falando do corpo glorificado, do corpo celestial que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. É esse corpo que eu estou falando. Não estou falando desse corpo terreno aqui, a matéria adâmica, não. Agora, já o espírito, a alma e o corpo dos predestinados a filhos da perdição, de fato, não voltarão para a pátria. De fato, ficarão por aqui. Por quê? Porque é terreno, vai ficar nessa terra. Tá bom, meus amados irmãos? Eu creio que eu contribuí de alguma forma para com meus amados irmãos em relação a essa mensagem. Volto a repetir. Não estou aqui dizendo que eu sou o dono da razão. Mostrei alguns capítulos e versículos bíblicos que falam sobre esse assunto. Agora fica a seu critério. Tome as suas conclusões, faça a sua análise e retenha o que é bom, aquilo que não interessa, tá bom? Não há necessidade de você acreditar naquilo que foi dito aqui, tá bom? É a forma de como eu penso, que os eleitos, de fato, tanto o corpo, ou melhor dizendo, tanto o espírito como a alma e o corpo glorificado, de fato, permanece para sempre, tá bom? Alma é o fôlego de vida, é o sopro que sai da boca do Criador. E o psique é desenvolvido com o tempo, é o lado racional. Por isso que de alma, o que é alma? Alma, na filosofia, alma é um ser inteligente que raciocina e toma as suas decisões. Isso, de fato, é o psique da alma. Então, quem volta, quem permanece para sempre, é o fôlego, é o sopro que sai da boca do Criador, que sopra nas narinas do eleito de Cristo Jesus. Tá bom, meus amados irmãos? Tá? Então, desde já, quero agradecer a cada um dos meus amados irmãos que participou, que esteve até agora junto comigo, assistindo essa mensagem. Se inscreva, ative o sininho, faça seu comentário, dá o seu like, faça seu comentário que seja positivo ou negativo, se sinta à vontade para juntos crescermos em graça e conhecimento. Graça e paz, e até a próxima mensagem.